Olá a todos. Portanto, o primeiro jogo a Leão de 2025-2026, tivemos o Benfica a vencer o Sporting por 1-0. Jogo da Supertaça, início da época oficial 25-26 em Portugal. Jogo interessante em alguns momentos. Ok? O Benfica alinhou com Turbino, Otamendi, António Silva, Dedic, Dal, deixa-me só mudar aqui a cor, Rios, Enzo, Barreiro, Kerem, Pavlidis e Orsens. O Sporting foi de Maxi, Inácio, Diomande, Fresneda, Geni, Morten, Morita, Trincão, Pote e Arder. O Sporting, quando a bola, por exemplo, estava em Rui Silva, ok, havia este tipo de posicionamento. Maxi fazia isto, Maxi, Inácio, Diomande, Fresneda subia uns metros, por norma podíamos ter Morten a fazer isto, tínhamos Morita a fazer isto, Trincão e Pote e Arder. Aqui a ideia do Benfica era qual? Benfica punha Pavlidis, punha Barreiro, Orsens a aparecer nesta zona, Dedic tentava encostar aqui, tínhamos o Enzo a tentar aparecer nas zonas de Pote e Rios também, tínhamos Keret a ficar neste limbo entre Fresneda e Geni, Dal e aqui a linha defensiva. O Sporting conseguia muitas vezes, porque o Benfica nos primeiros 5 minutos até fez uma pressão interessante, ou seja, este bloco a pressionar o Sporting estava com algumas dificuldades. O Sporting começou a conseguir sair quando acontecia o quê? Diomande, bola por exemplo em Rui Silva, Diomande, Inácio, Barreiro vinha junto com o Pavlidis pressionar e por norma, ora tínhamos Morten e sobretudo nós tínhamos isto. O Sport tinha uma saída a 3 através de Morita, Diomande e Inácio por norma, porque era o japonês que baixava um bocadinho para o corredor esquerdo, projetava-se Maxi na faixa, o Sport fazia uma construção a 3 com o Morten, por exemplo, a aparecer. Pote muitas vezes fazia este movimento de recuo tentando ganhar a frente a Enzo, ora a Rios, tentando depois com que Trincão aparecesse neste espaço com as ligações à Arda, e o Sport foi tendo algumas capacidades interessantes de sair com alguma facilidade com esta saída a 3. Por norma, se a bola não saísse diretamente de Morita, muitas vezes procurava-se Pote, muitas vezes procurava-se a movimentação de Morten aqui entre linhas, com Pote a fazer isto, Trincão a fazer isto para tentar receber, e o Sporting conseguiu muitas vezes sair sair da pressão do Benfica com alguma facilidade, e aqui é que entrou o grande problema, porque o Sporting conseguia injetar a bola nas costas do meio campo defensivo do Benfica, mas aqui é que teve o grande problema, que era o Benfica com alguma dificuldade depois no correr para trás, e o Sporting teve aqui um grande problema que foi qual? Já vos passo a explicar. Que era, quando a bola entrava neste espaço, e quando o Sport tinha algum espaço para percorrer com bola, pecou sempre em definição dos lances. O que é que eu quero dizer com isto? O Sport na primeira parte, que foi uma muito boa primeira parte, o Sporting teve N lances a saltar a pressão do Benfica, N deles. 2, 3 toques, o Sporting chegava ao último terço do Benfica, defensivo, com grande facilidade, pecava sempre aonde? Na tomada de decisão. O passe nunca saía em condições, as movimentações nunca eram interessantes o suficiente para o Sporting conseguir beneficiar disso mesmo. E muito teve assente nas movimentações de quem? De Arder. Porquê? Porque Arder nunca teve a capacidade de leitura de saber, ok, agora eu tenho que atacar o espaço entre lateral esquerdo, lateral direito e central do lado direito, tenho que ficar estático a servir de pivô, tenho que fazer um movimento de ruptura para o outro lado. As movimentações do Arder foram sempre incorretas. Quando tinha que ficar estático, mexia-se, quando tinha que se mexer, ficava estático. E o Sporting pecou sempre nessa capacidade de ligação no último terço. O Sporting teve N ataques a sair de pressão, N espaço para aproveitar, que podiam ter sido lances interessantes de tirar algum tipo de proveito. Por exemplo, o golo que o Sporting tem anulado é exatamente essa questão da forma como o Sporting salta a pressão do Benfica e com 1, 2, 3 toques está a chegar à área adversária. E aí sim, se tivesse uma boa definição, deu o golo, mas ok, fora de jogo. Todos os outros lances pecou sempre esse tipo de movimentos. Foi talvez o único lance em que o Arder realmente entendeu o espaço onde ele estava e como o aproveitar. Por norma, os ataques do Sporting dessa ótica acabavam sempre em Geni, mas o Sporting tem algumas dúvidas porque é que Raya Kenda não joga no lugar de Geni. Geni acabou sempre por tomar a pior decisão no que toca no 1 para 1 com o Dal, ou mesmo na questão do remate, procurou muito o remate. O único lance que ele faz em condições, que é este lance que ele ganha a linha de fundo, Arder chega atrasado aqui na questão do segundo poste e não consegue desviar para golo. Chegou bastante atrasado até. Temos alguns momentos interessantes de Fresneda vindo embalado de trás, não como fazendo um overlap, mas os melhores lances que Fresneda aparece fazendo o underlap
do Sporting, fazendo, se fizerem um jogo interior, apareceu ali com alguma curiosidade, com alguma capacidade, não só de 1 para 1, como de conseguir atacar o espaço vazio, mas o Sporting nunca definiu bem. Ah, o Sporting, em termos de sem bola, estava a fazer uma coisa aqui muito interessante, que era o Benfica, quando tinha bola, o Sporting tentava muitas vezes o 1 para 1. O que é que quero dizer com isto? Pote ficava aqui, Maxi preocupava-se aqui, certo? Arder, António, Trincão, Morten, onde é que está? Morita. Se Kerem viesse fazer jogo interior, Fresneda acompanhava essa mesma movimentação, ok? Havia sempre essa atenção do Sporting com quase com o 1 para 1, ou seja, o Sporting procurou sempre praticamente a questão de fazer marcação homem a homem, um bocadinho mais do que o Sporting fez no jogo contra o Vila Real, e isso notou-se muito no Kerem, porque o Kerem muitas vezes tentava fazer estes movimentos de vir dar um apoio um bocadinho mais ao corredor central, e o Fresneda seguia quase como se fosse uma sombra nesse aspecto. O próprio Diomande com o Pavlidis havia muito essa preocupação também. Fosse Barreiro, fosse Orsens, também havia essa preocupação se eles apareciam entre de Inácio acompanhar. O Sporting, nesse aspecto, em termos defensivos, também teve muito capaz de conseguir estancar qualquer tentativa de momento do Benfica. Uma curiosidade também, a pressão do Benfica quando o Sporting tinha bola. Foi interessante de ver, até por uma perspectiva de, em alguns momentos, o Sporting abusou no jogo, como é que é dizer? No jogo em querer jogar de forma demasiado rápida. O Benfica conseguiu ganhar algumas bolas com alguma capacidade. Teve 2 erros do Maxi e um do Diomande. O Benfica, por acaso, para a sorte do Sporting, como é óbvio, conseguiu não, o Benfica acelerou demasiado essa dita recuperação de bola em zonas altas. O Maxi mete uma bola aqui, uma não, duas. O Inácio mete uma bola aqui, aliás, para que uma bola que o Pavlidis não decide em condições, de ter sido muito perigoso. E Maxi também com uma bola do género, depois também há um erro de Diomande, o Benfica nunca conseguiu capitalizar nesse sentido. Nunca conseguiu capitalizar nesse sentido. O Sporting ter perdido essas bolas fruto da própria pressão do Benfica. Na segunda parte, portanto, já falamos aqui dos principais problemas do Sporting, foi a ligação no último terço e a incapacidade de definição no último terço, tendo em conta o bom jogo que se fez. Na segunda parte, o Benfica reajusta. O Benfica deixou de pressionar com Barreiro tão alto. O Benfica ficou mais ou menos assim, ok? Ficou quase ficou com Kerem, Rios, Enzo, Barreiro e o Orsens um bocadinho mais atrás. O Benfica estava quase um 5-4-1 em que Dedic é que saltava, Orsens ficava um bocadinho mais na contenção. O Benfica precisava num 5-4-1 e conseguiu dessa forma estancar melhor as saídas, sobretudo pelo corredor esquerdo de Maxi, por onde o Sport estava a conseguir ter saídas na primeira parte. E também, com isso, conseguiu estancar muito melhor o corredor central. Fosse a bola entrar em Morten, mesmo que a bola entrasse em Morten, Enzo conseguia saltar com facilidade, o próprio Rios conseguia saltar com facilidade, e mesmo que Pote ou que Trincão tentasse aparecer nas costas do corredor central do Benfica, do meio campo, fosse Barreiro, fosse Enzo, o próprio Orsens, conseguiam rapidamente encurtar esse espaço, e o Benfica nesse período conseguiu estancar muito melhor, quer a saída do Sport pelos corredores, sobretudo esquerdo. Não é que o Sport não tenha sido pelo direito na primeira parte, mas não foi tantas vezes, mas também saiu com alguma qualidade, e sobretudo também estancou o corredor central do Sporting. Com isso temos o melhor período do Benfica, no qual o Benfica acaba por marcar o golo. Para vocês verem que o Benfica na primeira parte teve uma dificuldade que foi que Enzo com bola foi sempre o mínimo dos mínimos, mas sem bola estava com algumas dificuldades. Rios estava a querer acelerar demasiado o jogo por parte do Benfica, estava a querer demasiado fazer passos primeiro, demasiado a querer esticar na frente, a querer esticar para as alas, e o Benfica estava a perder demasiado cedo a bola. Pavlidis estava a pressionar em todo lado, estava a tentar baixar, estava a tentar ser elemento de ligação, a tentar meter na frente, não estava a conseguir ter capacidade, o homem não se multiplica. Kerem teve o jogo todo fora dela. Barreiro também, em termos de pressão, nunca fez o correto. O Orsens também. Na segunda parte, tudo isso muda porque o Benfica reajusta e começando a ter um Benfica mais capaz de estancar corredores atrás e corredor central do Sport, e com bola a ter muito mais capaz, quer Enzo a conseguir gerir melhor o ritmo do Benfica e encontrar sempre o colega bem posicionado, Rios também a gerir muito melhor o jogo do Benfica com bola e a ter a capacidade de sair de pressão com mais qualidade. Tanto é que é assim que ele ganha o lance, que depois faz uma grande variação para quem? Para Pavlidis, porque o Benfica no melhor período de jogo encontrou sempre Pavlidis na tal mobilidade que ele oferece. Dal faz um excelente movimento interior. O Sporting depois tem 12 desatenções nesse lance. A forma como Fresneda é demasiado macio com Pavlidis e a forma como depois Maxi
faz um corte errático para a zona central, o Morte estava demasiado afundado, chega tarde e temos de ser sinceros, o Rui Silva mal batido, é o que é. Nesse período, foi o período onde o Benfica cresce animicamente, cresce em termos também táticos pelo reajuste que faz ao intervalo e o Sporting cai em termos em termos em termos mentais e demorou um bocadinho a reajustar o Sporting nessa fase. O Sporting só reajusta com as mexidas de Rui Borges, a meu ver, ligeiramente tarde, porque depois o Benfica começou a querer estancar um bocadinho melhor o corredor central e ficou um bocadinho mais preocupado em, digamos, aguentar, deixando, ou seja, proteger um 1-0. Tivemos muitas vezes, Arder saiu, entrou Soares, que deu muito mais capacidade de jogo de ligação. Pote estava completamente fora dela, mas não há extremo esquerdo no plantel para atuar. Maxi estava a morrer, mas ainda aguentou uns minutos. Morita saiu para entrar com os para dar outro tipo de capacidade com bola ao Sporting. Curiosamente, no Sporting, o Sporting na segunda parte mudou aqui ligeiramente num aspecto. Tivemos um Sporting que na segunda parte, por norma, às vezes fazia isto. Era Inácio, Diomande e Mortan apareciam no meio dos centrais. Fresneda tentava-se projetar um bocadinho mais no corredor direito. Quando não se projetava, ficava assim, Mortan aqui à frente e era o Sporting a sair a 3, mas desta vez com Fresneda, Diomande e Inácio. Diomande também saiu, entrou De Bast, que veio dar outra capacidade e aí o Sporting ganhou, porque o De Bast conseguiu encontrar muitas vezes com facilidade Soares entre linhas com passo a quebrar o bloco do Benfica, Trincão, Geni, chegou a entrar Kenda também, mas na segunda parte o Sporting nos últimos 15 minutos teve muita bola, mas voltou a falhar aonde? A tal definição no último terço. Encontrou com facilidade Soares, que para quem tem 2 ou 3 treinos, teve momentos de ligação com Trincão, com Pote, de muita qualidade, para quem conhece os jogadores há um par de dias, em que podiam ter dado lances relativamente perigo, mas lá está, a tal definição, o tal último passe, a tal o explorar o espaço errado em vez do espaço onde verdadeiramente está o espaço, nunca foi o melhor por parte do Sporting. Há um lance do Soares muito inteligente que ele faz um apoio, depois faz uma movimentação a aparecer entre Otamendi e Dal, muito bem posicionado, uma leitura muito interessante. Neste fase do Sporting, destacar António Silva por parte do Benfica, tudo o que ele tinha, essa tal movimentação que eu falei do Soares, e que o Soares até remata, António Silva faz uma grande defesa, um grande corte, peço desculpa. Benfica de forma muito inteligente defendia assim com Orsens a baixar, fazendo ele de lateral da estava um bocado mais gente, até pela questão do cartão amarelo, porque depois nós tivemos Maxi a sair e chegou a entrar Kenda, mas que nunca teve grande capacidade de 1 para 1 numa questão de corredor esquerdo do Sporting. Ele depois chegou a ir para a direita, entrou jogar aí para o lado esquerdo, incrível. O Sporting, ou seja, teve muita bola, mas foi sempre incapaz, um bocadinho como a imagem da primeira parte, não com tanta fluidez de processos, mas a definição no último terço pecou sempre. O Benfica soube estancar esses minutos de jogo. O Florentino depois também entrou para proteger de forma melhor ainda o corredor central. Tivemos nesta fase de jogo um Rios muito mais assertivo no momento sem bola. Não é que na primeira parte não tivesse ganho duelos, mas na segunda parte ganhou muitos mais e foi muito mais importante nesta questão de aguentar o Benfica nesta fase. O Rios não fez um jogo horrível, também não fez um jogo como estão a pintar, nem 8 nem 80. Florentino entrou para o lugar de Enzo, exatamente para estancar o corredor central, para ser um médio, claramente, um 6 puro, no que toca a limpar tudo que aparecesse ali à frente. Prestiani entrou para o corredor esquerdo para o lugar de Kerem, fez um jogo completamente apagado, que era para o Prestiani ter mais bola e o Benfica conseguir ser em transição, mas o Benfica nos últimos minutos limitava-se a ter bola e a bater na frente, tanto é que o Pavlidis já andava sozinho completamente no meio dos centrais do Sporting a tentar ter bola, mas nunca conseguiu. Portanto, o Sporting fez um jogo interessante na primeira parte, quebrou no melhor momento do Benfica, que surge com o golo, uma questão anímica, que também faz parte do futebol. Tentou reajustar com a entrada de Soares, De Bast e Coxo. Soares fica a ideia que se joga de início ou se entra mais cedo. Poderia ter sido algo interessante. Do lado do Benfica, um crescimento de Rios e de Enzo na segunda parte, um aparecimento do melhor jogador do Benfica atualmente e o melhor ponta de lança do campeonato no melhor período do Benfica, que é com Pavlidis. E portanto, vence o Benfica, parabéns ao Benfica. O Sporting, acho que, tendo em conta o que os Sporting estavam preocupados no que toca do que foi os jogos de pré-época que as pessoas conseguiram ver em termos de jogos que foram transmitidos, eu saio deste jogo mais tranquilo do que propriamente preocupado, sou sincero. Acho que estava-se à espera de algo bem pior e acho que o Sporting surpreendeu. Eu vi uma frase aqui ontem acerca do jogo do Sporting muito interessante, que agora vou tentar descobri-la só para vos dizer, só para vos citar a frase. Acho que foi uma frase muito interessante.
Ahm, pá, é preciso é que eu o encontre, né? É preciso é que eu o encontre neste momento. Mas foi uma frase que dita, é uma frase que dita muito do que foi este jogo do Sporting. Há aqui uma coisa curiosa. Gostava de ter visto este Sporting, quer na primeira parte, quer na segunda, com um lateral que não Fresneda. Um lateral bem mais ofensivo e bem mais capaz com bola. Não é que o Fresneda fez uma boa primeira parte nesse aspecto, mas depois na segunda parte ficou um bocadinho mais receoso. Também o Benfica acaba por marcar cedo, o que acabou por beneficiar também do Benfica nesse período. Eu estou só aqui à procura da frase. Ahm, que está-me aqui a falhar essa frase. Onde é que está? Olha, não vou encontrar a frase. Incrível. Não vou encontrar a frase. Ahm, não vou encontrar a frase, amigos. Não vou encontrar a frase. Queria-vos encontrar aqui a frase, mas pronto. Saio deste jogo mais tranquilo do que propriamente preocupado, tendo em conta o que vi na primeira parte. Estamos conversados. Jogo a Leão volta na próxima sexta-feira, sábado, é quando o Sporting começa o campeonato contra o Casa Pia. Fora.